All right. Muito bem. Any questions? Algumas perguntas? Todas. Se o tapping tem impacto em vidas passadas. She wants to know if tapping has impact on past lives. Impact? If it can clear. It can clear. Pode limpar, I liberar. have a bunch of, that's advanced EFT. I have Isso stuff like that. é It's EFT very avançado. similar to what you do with family constellations. É muito semelhante ao que você faz com constelações familiares. Você pode fazer um tapping na energia, trazer todos os ancestrais juntos, fazer um tapping com todos eles, conversar com todos eles. Pode fazer um tapping na sua My clients had avó. PCOS, polycystic Uma das minhas clientes tinha policístico no seu ovário, She couldn't have kids. não conseguia ter filhos e não tinha menstruação e falou que nunca teria filhos. She was 20. Ela tinha 20 anos. So I used something called muscle testing. Eu fiz um It pouco ends up being her de great teste grandmother. de músculo, kinesiologia, cinesiologia e parece que era a avó, acabou sendo a bisavó. So we tapped with her great grandmother. Aí fizemos um tapping com a bisavó. I'm sorry, guys. Ué, She woke up. I have to tell the rest of the story. eu preciso contar o resto da She história. woke up one Ela morning acordou uma manhã with blood in her bed com sangue na cama and freaked. e ela ficou enlouquecida, correu para a emergência do hospital. Eles falaram, minha querida, você só está menstruando. She went to her gynecologist. Foi para o ginecologista Who flat out didn't believe it. que não acreditou, No more cysts. não tem mais cistos. Now I had to tap on her. She's E agora having kids. eu preciso fazer um tapping que ela está agora tendo filhos, porque ela se convenceu como uma coisa de proteção que ela não queria ter filhos. So we had to tap on that. E aí a gente teve que fazer um tapping naquilo. And she's now become a friend of mine because we E agora worked together ela so se tornou uma amiga minha, porque a gente eu trabalhei tanto com ela. E ela nunca, her period. ela vai me perdoar porque eu dei para ela a sua menstruação. She said the kid part's all right, but I Ela hate falou, a you. parte das crianças tudo bem, mas você me deu essa coisa mensal. So that was we tapped on her grandmother. É que a gente fez um tapping na bisavó. Okay. Eu gosto de animais, mas gosto também muito de plantas. I like plants also. I love animals, but I like plants. E eu acredito que plantas And I têm believe sentimento. that plants have sentiment. E que quando está doente, And when they are porque sick, alguma coisa It's that something emocional não está bem. emotional is not well. Dá para eu fazer o esquema do cachorro Can I com do uma same planta? thing that you do with the dog, with the That plants? little, the girl I was talking about who become my friend. Você sabe aquela menina que eu falei, da qual falei I que gave her se this tornou minha beautiful amiga? spider plant, which Eu is a vi huge uma plant, planta lots of little maravilhosa que se chama a planta da aranha. And so she took it home. Ela levou She said, essa "I'm gonna planta kill para it." casa e ela falou, eu vou matar essa planta. Within Eu 2 falei, weeks, she said dentro it's de dying. 2 semanas ela falou para mim, essa planta está morrendo. I said, did you tap for Eu it? falei, você fez um tapping para a planta? Oh, come Ela falou, ah, meu Deus, você está brincando. Really? I mean, because she's young. Porque ela é jovem. I Ela... said, tap. Falei, I'm faz sorry o I tapping. moved you. Eu me perdoe que eu I'm movi really você sorry de I don't know how to local. water you. Perdoe, eu não sei como molhar você, I'm sorry I killed all my aguar plants. você. Me perdoe, eu mato todas as minhas plantas. Karen told me you're A dying, Karen and me there falou you're que você dying. está morrendo e agora você está I morrendo. need to learn how Eu to preciso water you. aprender a como aguar I don't você, know how much to water mas eu you. não sei quanto água I don't colocar. want you to die. E eu não quero que você I love morra, you. porque eu amo você. 2 weeks later, I 2 asked semanas her, depois eu "How's your perguntei, spider plant?" como é que está a sua planta aranha? Ela falou, Excuse me? disse, me perdoe. Não, está muito bem. What? Quê? It's doing really Está indo fine. muito bem. It's not dying Não está anymore. morrendo mais. Não queria dar o braço a torcer. Não queria dar o braço a torcer. So you can't say ha ha. Então to você your não pode falar para o seu cliente, haha. Você pode falar haha com seus amigos, mas não com o cliente. Yes, you can also surrogate for them, but with Você plants, pode you might as fazer well com plantas, talk to them. mas você tem que falar com as plantas. Okay? And admit things to them. E admitir para Porque elas as têm plantas. que, quando a gente está bem, quando não está.
Because they feel when you're well and when you're not well. The Secret Life of E elas Plants. If you guys haven't read that, Vocês já leram a vida secreta and das if you're interested in plantas? this kind of stuff, E se você se interessa nessas coisas, é um livro. again, I don't want to get into this. Também não quero entrar. É chamado A Vida Secreta das Plantas. This story of this guy is Esse, amazing. a história desse homem é fantástico. Essentially, he worked for the government of India. Ele years and years. trabalhou pelo governo da Índia por muitos anos e ele fazia aquelas, como se disse, provas de ver se a pessoa está mentindo ou não, se está falando a verdade, que você coloca os fios para a orelha e depois você consegue ler se a pessoa está mentindo. Você pode ler os sentimentos mesmo quando eles estão mentindo. Essencialmente, a esposa deu uma planta para ele e ele esqueceu de desligar a máquina. Aí ele colocou isso em si, os fios na planta e foi fazer alguma coisa. Olhou para a planta e falou, nossa, eu preciso aguar a planta. E a leitura da máquina começou a mexer. E ele falou, meu Deus, a vida toda dele é baseada que eu posso ler emoções mesmo que uma pessoa está mentindo. E ela está chorando. Isso é impressionante. Então, o livro todo é sobre isso e como ele lidou com isso. Eu falei com meu marido sobre isso e ele ficou tão zangado, porque quando eu vou embora viajar, ele vai lá pedindo perdão para cada planta. Você está com sede, porque a Karen não está lá. Ele fica tão zangado. Ele é um urso. Ele é um urso, ele é uma maravilha. Ele fala, por favor, não morra, que ela não está aqui. Aí eu falo com ele no telefone e falo, já falei com as plantas, suas plantas hoje. Não vou morrer. Flávia. Karen comentou, acho que bem no início, né? Karen mentioned in the beginning about animals and plants, sobre a casa, ambiente. about the house or the environment. Can we tap for the house? The thing about tapping for things, A coisa de você fazer tapping para as outras coisas, you have a purpose. você tem que ter um propósito. And that's against what tapping is. Isso é contra o que deve ser tapping. So you have to clear yourself Então você precisa se before you can limpar tap for anything. antes de você poder fazer tapping para qualquer coisa. So you can tap for the building, Você pode fazer um tapping but para o you have ambiente. to like be the building, Você tem que ser o prédio, even if you guess. mesmo que você adivinhe. And weird things happen, E like coisas estranhas acontecem. tap for the walls of my kitchen before Eu- they came down, Eu fiz um tapping pelas paredes da minha cozinha antes de derrubá-las. and the guy that was helping my husband do it, E o homem que estava ajudando a fazer isso, ele falou, eu nunca vi uma demolição que foi tão fácil. and Scott turned to me and went, E Scott virou para mim e fez "What are you-" assim, He walks in, he says, "What are you doing?" o que você está fazendo? And I'm looking at the walls, E eu estou and he's going, "Don't olhando, tell ele me falou, you're não me tapping." fala que você está fazendo tapping para as paredes, porque eu não quero saber. So he saw me in the Então demolition ele guy, and I viu, just went, e o homem de demolição, e eu fiz assim, essa careta, eu falei, you know, so you never know. então você nunca sabe. My poor husband. Meu marido, coitado. Quando ele pensa que ela já fez tudo, ela fala, não, ainda tem mais aí. When, What he does said? he apply, does your husband apply EFT? This is interesting. Not for Não like the first 5 years. para os primeiros 5 anos, nunca pedi. I don't believe it would be right. Não acho que seria certo. Ele está lá, ele pode ver, e pode me perguntar. Ele respondia o telefone e se alguém fazia uma pergunta para ele EFT knowledge sobre started coming out. algum conhecimento de EFT e começou a sair dele, But I was at a matrix reimprinting mas eu class. estava numa aula de Matrix Reimprinting 2 anos atrás, talvez o ano passado, It was being filmed. e estava And I sendo said, filmado, "Does anyone have e alguém the first aqui one?"
Foi uma das primeiras. demo, and I said, "I need Primeira something simple." demonstração. Quero alguma coisa simples. It's this, by the way, it's this that I ask people to prepare and bring simple É problems nessa with que eu them. eu peço, prepare alguma coisa, um problema simples e traga com você So we have something to tap on. para poder ter alguma coisa para se fazer um tapping, porque a maioria das coisas são tão profundas. E eu estou tentando e tentando. And Scott usually comes and sits at the back of O the Scott workshop sempre and fica takes care of atrás e things. senta atrás no final na parte de trás And do his workshop. hand goes up. Ele cuida de tudo e ele levanta a I'm mão. like, "No, E eu really?" falo, não, He says, "No, Scott, I'll do it." não, eu faço. Okay. Então tá bom. And nobody else understands. E ninguém está entendendo. Knew that É, he knew was my husband. eles sabiam que ele era o marido, mas parecia uma coisa normal. Ann Adams estava nessa And classe she goes, e ela fala, Scott, she's like this tiny. ela é pequenininha, This little. ela é And the piquititinha. voice was so huge. E a voz era And tão everybody alta e stared todo at that, mundo everybody. ficou And I said, assustado. He has never tapped on himself. Ele nunca fez um tapping nele. Eu nunca fiz um tapping em cima dele. Vai ser a primeira. It was amazing. Foi um Matrix. It was. And the weirdest thing, and this is E a this coisa shows you mais about the beta, estranha mostra sobre o beta, você saindo de si. when he was a child, his name was Ralph. Quando ele era criança, o nome dele era Rolf. He changed it to Scott. Ele mudou para Scott. Usually we wear name tags. A gente usa, sabe, aqueles crachás com nome. E eu estou lá. When you work in the Matrix, E quando você trabalha no you Matrix, have to call them by their name when they were that age. você tem que chamar a pessoa pelo nome que eles tinham naquela So because it idade. was a demonstration, E por causa que era uma demonstração, e nós estamos falando sobre a infância I do said, Scott, have you always been called Scott? eu falei, você sempre foi chamado de He said, Scott? No, my name was Ralph. Não, meu nome era Rolf. Because I do this all the time. Porque eu faço isso Even toda with hora, my husband, mesmo que ele é meu marido, eu estou fazendo tapping, and I kept calling him Ralph. e eu right? fiquei chamando ele de Rolf. And in Matrix, we bring them out of the Matrix and ask them a question. A gente traz eles do Matrix e faz I uma found pergunta. myself having to look at his name tag. E eu notei que eu tinha que olhar para o crachá, My husband. meu marido, para ver o nome I was Scott. like, this is weird. Eu falei, isso é And then I tão remembered, estranho. I Aí eu had no lembrei, thinking mind. eu não tinha uma This mente is the beta wave. beta. Eu estava em outra onda cerebral. And I found that out when I hooked myself E eu up descobri to- depois que eu liguei os fios que o meu beta desaparece e fica as outras ondas. Scott wanted to try it after that, knocked me over with a feather. E o Scott queria testar isso e ele uma vez falou para mim, isso me derrubou, ele falou, e se eu fizer o que você faz? O que você quer dizer? Fazer vídeos? He said, Ele no. falou, não. What, computers? Computadores? He said, no, Não. you're EFT. Eu quero fazer EFT. EFT? EFT? Yeah, you know tapping. É, você sabe, tapping. Tapping? Tapping. Yeah, you know, people Você come to sabe, the house. pessoas que People vêm come para to the casa, que vêm para casa. Karen, Karen, yeah? sim. I mean, I was just Eu estava tão... like, Nossa, meu I didn't want to Deus. say, Eu não queria dizer and I nossa didn't want to say, e não queria falar really? também. É mesmo? Nenhum do jeito. And he tried it, and he says, you're a tough Ele act to tentou follow. e ele falou, você é difícil, caminhão de muita areia para eu So it seguir. wasn't really for him. Então, realmente não era muito a But it praia certainly makes a dele. good story. Mas é uma história maravilhosa, uma And it boa does história. show you that E what you mostra see para me do up você here que o que eu faço aqui na frente might be a tough act to follow. pode ser uma coisa difícil de fazer. Eu tenho muitas técnicas, intuitive. sou muito intuitiva And I really pay attention to the e eu person. presto muita atenção para a pessoa. And I don't judge ever. E eu não julgo jamais, So o máximo that- que eu that's puder. hard to do when you're E first doing isso é muito difícil quando você inicia nisso. it. So I don't want you to get disappointed. Então, eu não quero que você fique desapontado ou You know, you're just escorregar. on the bike. É, você está na bicicleta. You said you're just on the bike? You're just learning to ride a Você bike. está aprendendo a andar de riding bicicleta. it for a while. Eu estou andando faz algum tempo.